Ok, pessoal, a gente retorna agora para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre iluminação, tá? E a gente vai começar isso já acrescentando aqui do lado uma esfera, tá? Para que essa nossa esfera, para que a gente possa fazer as nossas propriedades serem mais fáceis de perceber. Então eu coloquei aqui uma point para a gente e aqui de imediato a gente vai colocar o Ray Shadow para ativar, tá? O que significa dizer que agora, observem de novo a nossa foto de câmera. Então a gente coloca uma câmera aqui para gente, Ctrl Alt 0, para que ela possa ficar lá no seu visor bonitinho. Pois bem, e quando a gente aperta F12, a nossa sombra está presente, a nossa câmera coloca que ela veja mais a nossa esfera, colocar um Smooth para a esfera e aqui apertar F12 mais uma vez. Por que a esfera nesse caso está sendo importante? Por causa, primeiro, deste brilho aqui. Observem. Tá? Essa propriedade do brilho está presente na nossa câmera. Desculpe, na nossa lâmpada, não em câmera. A gente não está falando de câmera. Aqui dentro, no íconezinho da lâmpada, aqui embaixo a gente também tem espécula. Se eu desativo essa propriedade, observe que aquele brilhozinho já era, tá? O que significa dizer que mesmo que o nosso material, observe, nosso material aqui possua lá o seu espécula, na hora que eu aperto F12, ele continua sem aparecer, tá? Independe do nosso material. Da mesma forma aqui estaria o nosso espéculo, da mesma forma é a nossa difusão, né? Então quando a gente seleciona lá a nossa lâmpada, ela é lá selecionada, né? Então selecionamos nossa lâmpada e aqui tirei a difusão. Então ela agora não emite luz para mais nenhum local, né? A nossa propriedade da difusão não se distribui a luz sobre ela. Então todas as duas características independem né, do nosso material. Uma outra característica, esta muito importante, é a nossa cor. Então a gente clica aqui dentro, por padrão ele já vem em branco, energia 1, então a cor a gente coloca aqui e a cor que sai é justamente, nesse nosso caso, né, a cor azul. Tá? A energia é a intensidade dela, eu vou aqui só devolver a lâmpada para o branco e observem aqui a intensidade com valor 1, eu vou colocar um outro slot e chegar aqui e colocar 0.1, né? Então F12, observe que ele está bem mais fraco, o outro slot era o 2, olha a diferença, tá? Um valor bem mais baixo, é como se a gente tivesse realmente diminuindo a energia disponível para a nossa lâmpada e diminuindo assim a sua intensidade, tá? Essas são duas outras características da lâmpada que são bem interessantes e muito úteis também. Se a gente pode determinar a cor da lâmpada, né, a gente também pode determinar a cor da sombra. Observe que aqui embaixo, nesse nosso painel de sombra, a gente pode chegar aqui e dizer que eu quero, por exemplo, a sombra agora, né, azul. Eu voltei aqui a nossa lâmpada para o branco e a nossa sombra agora é azul. Olha lá, tá? A gente tem por hábito pensar que todas as nossas sombras existentes na natureza são pretas. Na verdade, não são. Elas traduzem um pouco aquilo que está presente na nossa lâmpada. Então, a gente pode determinar aqui a cor que a gente quiser para a nossa sombra também, tá? Uma outra característica, eu vou abrir aqui uma nova cena, essa cena de decaimento, para que a gente possa perceber como que as nossas luzes, no nosso caso eu estou usando 3 spots idênticos com uma única propriedade sendo diferente. Elas têm uma distância programada para 25 unidades Blender. É unidade Blender porque aqui dentro eu não coloquei para ele trabalhar com metro nem com valores imperiais, né? E se eu tivesse colocado, por exemplo, metro, aqui seriam 25 metros, observem, 25 metros, tá? Vou só retornar para deixar o padrão. E
cada um deles possui um fall-off, ou seja, a propriedade que faz com que a luz vá perdendo sua intensidade à medida que se distancia da sua fonte de luz, que no caso está em cada um desses locais aqui. O que a gente está fazendo é selecionar e chegar aqui e escolher. Tá? Eu coloquei essas três propriedades imediatamente para que a gente possa perceber o seguinte. Na constante, a fonte de luz sai com a intensidade determinada aqui e vai chegar ao seu final com 50% da intensidade original. Tá? No caso da inversa linear, ela vai começar a fazer o nosso cálculo a partir, né, do final para a sua base, e ela vai caindo um ponto por vez até chegar ao final, chamada de inverso porque é realmente do fim para o início, e por fim a inversa quadrática, né, que está aqui em cima, que ela vai diminuindo isso em propriedades muito mais rápido da sua fonte até chegar, né, aqui ao final. Chama de inverso também justamente porque, corrigindo, né, até que eu acabei de falar errado, ela não começa da sua fonte, ela começa do seu final até a sua fonte. Tá? Então, na hora que a gente aperta F12, observem que o formato, né, do brilho, a intensidade desse brilho, chega na intensidade mais forte com a constante. Com a inversa linear ela vai caindo proporcionalmente, e na quadrática ela chega quase desligada aqui. A gente pode tomar por parâmetro o momento onde começa o nome, onde na constante ela está mais intensa, na inversa linear ela já vai perdendo parte da intensidade, na inversa quadrática ela está aqui com menor intensidade. Tá? São propriedades que existem para as lâmpadas, então são muito úteis de a gente pensar. Ok? Deixa eu ver mais alguma propriedade que seja importante. Existe luz negativa. Observem, eu vou selecionar essa lâmpada e vou colocar com intensidade negativa, vou rotacioná-la e vou posicioná-la aqui. Observem, ela chegou ainda mais desligada, né? Para a gente perceber diferente. Observem que ela chega aqui acesa quando a negativa não está ativada, e agora observe, a gente vai subtraindo a luminosidade de uma lâmpada utilizando uma outra lâmpada. Tá? Uma outra propriedade bastante interessante é this layer only, ou seja, apenas neste layer. A gente tem aqui várias camadas dentro do Blender, e se a gente marcar this layer only, mesmo que eu tenha um objeto em uma outra layer, uma outra camada, o V-esfera, observem, mesmo que ela esteja acionada, eu vou tirar aqui a propriedade de negativo. Quando eu aperto F12, a nossa esfera não foi iluminada, ela aparece aqui como uma parte de sombra. Tá? E se eu desmarcar agora, observe, a luzinha já está batendo ali na sua lateral. Ela está muito baixa, então eu vou só subir aqui e colocar um rotate para que a gente possa visualizar melhor a nossa esfera. Então, observem, né? Agora sim a nossa esfera está iluminada, mas se eu colocar para essas duas this layer only, ela aparece lá apenas como um vazio. Ok? Então, esse é o final do nosso segundo vídeo. E a gente se encontra no próximo falando sobre sombra e depois sombras e texturas. Tá? A gente se encontra no próximo vídeo.